Chico, olha, a gente tem avançado aos poucos aqui para entender a reforma tributária, que é um assunto muito grande. Várias pessoas convidadas aqui, gentilmente, têm nos explicado e a gente tem feito perguntas para que a população, o cidadão em geral, e principalmente o pagador de imposto, esse ano nós estamos quase perto de 3 trilhões de reais de pagamento de imposto, para a gente saber como é que isso é cobrado, como é que vai ser cobrado por aí afora. Nós estamos aqui com o doutor Eduardo Berbiger, que é advogado tributarista. Doutor Eduardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia, eu que agradeço, é um prazer falar contigo e com seus ouvintes. Grato. Doutor Eduardo, procede essa notícia de que com essa reforma tributária o Brasil terá o imposto mais caro do mundo? Procede. Hoje, o imposto mais caro, o IVA mais caro do mundo é da Hungria, 27%. Pelo que o Fernando Haddad já nos colocou, o Brasil deve ter um IVA de 27,5%. Então, nós teremos o IVA mais caro do mundo. Para você ter uma ideia, a maioria dos países nórdicos, ali que tem uma qualidade de vida muito superior à nossa, serviços muito melhores do que os nossos, né? Saúde, educação, enfim, tem IVAs em torno de 25%. Então, para você ver como vai ser absurda a nossa alíquota do IVA, vai ser realmente um fenômeno de alíquota elevada, né? Então, vai ser realmente muito alto o nosso tributo. Doutor Eduardo, então essa alíquota vai ser cobrada em cima do imposto de valor agregado ou aquela contribuição? É que, na verdade, é o seguinte, Heródoto, o IVA, ele não existe, né? O IVA é uma maneira de denominar esse imposto sobre valor agregado. Nós vamos ter, basicamente, 3 impostos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que ela vai substituir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS, e o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, que vai incidir sobre bens que são nocivos, né, para o consumo humano, que vai ser uma alíquota, falo em torno de 1%, mais ou menos, mas nós não sabemos nada ainda, né? Essa reforma tributária ela foi aprovada. Na minha opinião, o principal problema é que nós demos um cheque em branco para o governo federal e para o Congresso. Pode ser ainda pior do que nós imaginamos, do que nós temos visto. Na minha opinião, essa reforma tributária, ela já parece ruim, pelo que nós vimos, pelos princípios básicos, e pode ser ainda pior, porque todos os detalhes vão ser definidos por leis complementares, né? Então pode piorar ainda mais do que nós já vimos no início. Alguns setores vão ser bem prejudicados, né? Como o setor de serviços, que hoje tem, por exemplo, PIS e COFINS 3,65%, né, no caso do lucro presumido, e 5% de ISS, o que dá 8,65%, vai para 19,25%, que vai ter uma redução de 70%, de 30%. Então vejam o aumento para o setor de serviços, engenheiros, advogados, médicos, enfim, vão ter um aumento altíssimo. Agronegócio vai ter um aumento. Hoje o agronegócio, que tem uma alíquota básica desses impostos em torno de 4%, vai ter uma redução de 60%, mas ainda assim vai ter uma alíquota em torno de 11%. E são gêneros básicos, né? Basicamente gêneros alimentícios. Então, nós estamos vendo que provavelmente vamos ter elevação de tributos e pode ser ainda pior com a edição das leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. Doutor Eduardo, o pessoal que lá do Congresso jurou por todos os juros que a carga tributária não ia aumentar. Olha, Heródoto, nem eles sabem. Eu me envolvi muito na reforma tributária, debati com alguns dos principais líderes, e o que nos deixa atônitos é que eu conversei com um dos principais líderes, não vou dizer o nome, obviamente, mas um dos relatores, sabe o que ele me disse? Confiem em nós, confiem no Congresso e no governo. Nem eles têm os detalhes ainda, nem eles. E como nós sabemos que o governo nunca faz a lição de casa, quer dizer, nunca corta na própria carne, nunca reduz os custos, sempre aumentam, nós estamos vendo agora o déficit do governo de 200 bilhões para o ano que vem. O que o governo está fazendo? Cortando incentivos, aumentando. Acabaram de cortar agora, junto com a reforma tributária, passou uma lei que acabou com a subvenção para investimento, que é um benefício legítimo, concedido por uma lei de 2017, que o governo levou para os tribunais, perdeu nos tribunais,
acabou de cortar, prejudicou setores importantíssimos da economia. Por quê? Porque o governo não quer reduzir custo, que é absolutamente necessário. Então, o que nós podemos prever? O governo jamais vai reduzir custo, vai continuar com essa farra que fazem sempre em Brasília, e essa reforma tributária, ela propicia que o governo aumente ainda mais, deu muito mais liberdade. E nós temos que pensar o seguinte: a reforma tributária ela vai começar a vigorar só em 2026 a 2033. O governo tem aí 3 anos para trabalhar dessa legislação complementar. Então é muito tempo para pensar e para nos prejudicar ainda mais. E, como tu disseste muito bem antes, quem paga a conta é o consumidor final. Claro que as empresas sentem o impacto, mas as empresas vão repassar isso. A empresa não tem como absorver uma elevação de tributos. Ela acaba repassando isso para quem consome, para quem vai ao mercado, enfim, para quem compra os produtos. Quer dizer, nós vamos entender mesmo dessa reforma tributária quando ela estiver na prática, né? Enquanto consumidor, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, é isso? Exatamente. Nesse ano de 2024, nós já vamos começar a ter uma ideia, porque o governo é obrigado, em até 240 dias, a começar a legislar sobre algumas questões. Então, a gente já vai começar a entender a alíquota, vamos chamar de IVA, né, que são os 2 tributos principais. Nós já vamos começar a entender em 2024 o tamanho do problema que nós estamos envolvidos, mas nós vamos entender mesmo quando isso começar a ser cobrado. Perfeitamente. E eu tenho... Pois não. Tenho certeza que nós estamos em uma... para falar uma linguagem popular, estamos em uma grande enrascada. Isso podem ter certeza. Me cobrem depois se eu estiver errado. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito grato. Eu que agradeço, Heródoto. Contem sempre comigo, que precisarem. Contamos. Vou sempre estar atualizando vocês sobre as novidades, assim que forem saindo as leis complementares, mantenho vocês atualizados sobre as novidades. Vamos recorrer ao seu conhecimento para informar para nós que somos leigos no assunto. Muito obrigado.